Glória a Deus. Vamos começar uma série lendo a Bíblia com o Ministério Príncipe Teme. Hoje nós vamos ler o texto que se encontra nos livros de Malaquias. São 4 capítulos. Nós vamos ler para poder entender acerca do que está escrito. E diz assim, Malaquias capítulo 1. Peso da palavra do Senhor contra Israel, pelo ministério de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amaste? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos dragões do deserto. Ainda que Edom diga, empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos, assim diz o Senhor dos Exércitos. Eles edificarão e eu destruirei. Eles chamarão termo de impiedade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E os vossos olhos o verão e dizeis, o Senhor seja engrandecido desde os termos de Israel. O filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível, porque quando trazeis animal cego para o sacrificares, não faz mal. E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Ora, apresenta-o, o teu príncipe, terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, e ele terá piedade de nós. Isto veio da vossa mão. Aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem há também entre vós que feche as portas e não acenda debalde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos. Nem aceitarei da vossa mão a obração, mas desde o nascente do sol até o poente será grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma obração pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, a sua comida é desprezível. E dizeis, eis aqui, que canseira, e o lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o roubado e o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta, ser-me-á aceito isto de vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome será tremendo entre as nações. Agora vamos ler o capítulo 2. Quando nós lemos aqui Malaquias capítulo 1, fala da ingratidão do povo e o formalismo dos sacerdotes. Esse profeta Malaquias, ele sempre falou para os sacerdotes.
termo de Malaquias, os textos se referem aos sacerdotes. Para que nós possamos compreender, de fato, o que está escrito, nós precisamos ler o texto, o contexto, e se encontrar com a realidade de Deus revelada nas Escrituras Sagradas. Malaquias capítulo 2, dando continuidade. E agora, ó sacerdote, este mandamento vos toca a vós. Se o não ouvides, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isto no coração. Eis que vos corromperei, a semente espalharei esterco sobre o vosso rosto, o esterco das vossas festas, e com ele sereis tirados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que o meu conserto seja com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Meu conserto com ele foi de vida, de paz, e eu lhes dei para que me temesse, e me temeu, e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e apartou a muitos da iniquidade, porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos desviaste do caminho a muitos, fizeste tropeçar na lei, corrompeste o conserto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos, mas fizeste acepção de pessoas da lei. Não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o conserto de nossos pais? Judá foi desleal, e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com filha de deuses, com letra minúscula, estranho. O Senhor estipará das tendas de Jacó o homem que fizer isto, o que vela, o que responde e o que oferece dons ao sacrifício dos exércitos, ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu conserto, e não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito, e porque somente um, ele buscava uma semente de piedosos, portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio e aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Enfadais ao Senhor com as vossas palavras, e ainda dizeis, em que o enfadamos? Em que o enfadamos? Nisto que dizeis, qualquer que faz o mal
passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Agora iremos ler Malaquias capítulo 3. E eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. O anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem dias, diz o Senhor dos Exércitos, mas a quem suportará o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavadeiros. E assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi e os afinará como ouro e como a prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça, e na oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o jornaleiro e perverte o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois farei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem piedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele, para que os que temem ao Senhor e para que os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei serão para mim particular tesouro, poupá-lo-eis como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Durante esses 3 capítulos que lemos, referente à corrupção do povo de Judá, povo de Israel, os sacerdotes roubavam ao Senhor. Os homens de frente, que conhecia a letra que mata,
e não deixava ser guiado pela direção do próprio Espírito de Deus. Até mesmo porque o Espírito Santo ainda não habitava na vida do homem, como hoje habita, que é a promessa de Deus, que Jesus se fez cumprir e que hoje nós somos o templo do seu Espírito Santo. E esse texto de Malaquias é uma referência para que nós possamos ter o conhecimento que o nosso Deus, ele é o mesmo, ele não muda. E que a corrupção do homem faz com que eles percam as bênçãos do Senhor. Agora vamos ler o capítulo 4. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos exércitos. De sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cervadouro, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos, lembrar-vos-ei da lei de Moisés, meu servo, a qual mandei em Horebe para todo Israel, a qual são os estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aqui é uma referência da providência de Deus, quando deu o seu Filho para nos poupar da maldição. Quando a gente crê em Jesus Cristo, que é o cumprimento de toda a Escritura Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, Jesus foi anunciado no Antigo Testamento e confirmado no Novo Testamento, que ele cumpriu tudo quanto estava escrito nos Salmos, nos profetas, na lei de Moisés, e também testifica agora nos Evangelhos, no Novo Testamento, toda a sua trajetória e que nos dá direito à salvação em Cristo Jesus. Então, a Escritura Sagrada, ela serve como base para adquirirmos conhecimento. O livro de Malaquias, os homens costumam usar apenas o capítulo 3 e o versículo 10, quando trata, trazei os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento. Mas não tem o conhecimento de fato do que a palavra de Deus está revelando. Que naquela época os sacerdotes roubavam Deus. Roubavam Deus nos dízimos, nas ofertas. Os dízimos eram recolhidos para ser entregue aos levitas, aqueles que não tinham tribos, aqueles que não tinham parte com Deus. Deus o agradara, dando uma parte em dízimo. Ou seja, o que era colhido do campo era repartido em parte para ser doado aos levitas, para que eles tivessem a sua sustentação. Era o propósito de Deus para dar àquela gente o direito de sobrevivência e se manter aos levitas. Este era o propósito do dízimo naquela época. Mesmo assim, o sacerdote ainda roubava ao Senhor. Em que me roubais? Me roubais nos dízimos na oferta. Eu determinei que os dízimos na oferta fossem colhidos para os levitas de forma correta. Porém, o sacerdote não agia dessa forma. E por isso, muitas pessoas hoje são iludidas, seduzidas a viver com base no Antigo Testamento, que serve como uma imagem futura
da providência de Deus através de Jesus Cristo, para que nós possamos hoje respeitar o sumo sacerdote. O sacerdócio real hoje é o sacerdote Jesus Cristo. O sacerdócio de Cristo Jesus é hoje a nossa referência, é hoje a nossa base, é hoje a nossa nova aliança, onde Deus diz que não precisará mais que ninguém vos engane, nem também vos ensine, porque Ele nos ensinará, Ele nos livrará através da presença do seu Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem nos convence da verdade de tudo quanto está escrito, para que nós não sejamos enganados, como os sacerdotes no passado enganavam a muita gente. Então, vamos atentar para o que diz a palavra de Deus. Nós vamos pegar a palavra de Deus para tentar negociar em cima dos textos bíblicos a hipocrisia, a corrupção, o engano, porque fazendo isso nós estamos sujeitos e condenados ao inferno. Crê no Senhor Jesus Cristo e verás a glória de Deus. Jesus nos enviou o Espírito Santo para que nós não sejamos mais enganados. Hoje, nós vivemos pela graça, não pela lei. Jesus não desfez a lei, mas a lei surgiu para poder fazer a diferença do que é pecado e do que não é pecado. Acerca de tudo quanto está escrito, somente o Espírito Santo de Deus pode trazer a luz da verdade. Jesus diz: quando ele vier, o Espírito Santo, o Consolador, ele vos guiará em toda a verdade. O que falta na humanidade é ter essa intimidade com a presença do Espírito Santo de Deus. Então, aqui nós lemos os 4 livros de Malaquias, onde nós podemos entender o que está escrito e não se basear apenas num versículo isolado e não entender todo o contexto do que está escrito no livro de Malaquias. Tinha por costume o profeta usar: todavia vós dizeis, todavia me roubastes. Em que nos roubamos? Nos dízimos e na oferta. Da mesma forma como ele diz: todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú. Então, era um termo usado pelo profeta para explanar o que Deus estava revelando através de Malaquias, estava acontecendo no meio daquele povo, ou seja, o povo estava corrompido. E Deus levantou o profeta Malaquias para advertir que essas circunstâncias que ele vivia, de roubar e enganar uns aos outros, de fato, desagradava a Deus. E muitas pessoas hoje pegam o texto da Bíblia Sagrada, principalmente esse texto de Malaquias: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, justamente para enganar. Ele diz: para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Qual é a casa hoje que Deus escolheu para habitar? Não somos nós o templo do Espírito de Deus? Não é o próprio Espírito de Deus que nos dá a sustentação da vida, que nos conduz a vivermos o que está revelado nas Escrituras Sagradas, como é a verdade? Conhecereis a verdade vos libertará. Hoje nós somos o templo. A casa da segunda, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Qual é essa glória da segunda casa? É justamente Deus ter nos escolhido através de Jesus Cristo para sermos o seu templo. A glória dele resplandece sobre nossas vidas. Por isso que Jesus disse: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Aí ele diz, também orando, ele diz: Pai, dei a glória que tu me deste, para que eles sejam um como eu sou um contigo. Jesus estava falando com Deus Pai, que ia dar a glória dele. Qual é essa glória? A presença do Espírito Santo. Então, nós somos a segunda casa, a glória da segunda casa, onde manifesta o poder de Deus, o testemunho vivo da glória de Deus. Agora, se você não crê, eu não posso fazer nada. É a palavra de Deus sendo revelada através do poder do Espírito Santo, para que ele possa ter a liberdade
de se manifestar em nossas vidas. E assim nós vivemos para a glória de Deus Pai, em honra ao nome de Jesus Cristo. Porque ninguém vai a Deus se não for por meio de Jesus Cristo. E ninguém conhece Jesus Cristo se não for através do Espírito Santo, que ele nos revela, ele nos convence. É ele que testifica de tudo quanto Jesus viveu, de tudo quanto está escrito e que nós somos, de fato, o seu templo. Que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade para agir em nossas vidas e assim nos trazer a convicção da salvação e da verdade do que está escrito. Amém. Glória a Deus. Aí você pode dizer assim, mas quer dizer que nós não vamos mais ofertar nem dizimar? Não, é acerca da contribuição. Nós estamos falando da verdade. Como devemos fazer a contribuição? Fazer direcionado pelo Espírito Santo de Deus, porque ele há de lhe comover, de lhe impulsionar, de te revelar, de te conduzir para viver de fato o que Deus quer que você viva para agradar a Ele. E aquilo que nós temos que fazer é pedir no nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, e Deus vai responder. Pai, em nome de Jesus Cristo, me dá sabedoria. Me direciona o que eu tenho que fazer para dar uma sustentação à tua obra. Aonde eu tenho que investir, como eu posso investir, para que o reino de Deus seja propagado sem corrupção. E aquela pessoa que receber a sua oferta deve também, com certeza, estar ligado na direção do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai conduzir você a entregar a sua contribuição para alguém direcionado pelo Espírito Santo de Deus, para você atender o chamado e fazer o que Jesus Cristo tem determinado ser feito para a glória do seu nome. Então, as ofertas, as contribuições são necessárias, mas tem que estar direcionada por Deus através do Espírito Santo, para que aquele que receber a contribuição não faça como os sacerdotes no passado, enganem o povo e roubem aquilo que é de Deus. Porque quando alguém contribui na obra de Deus, a pessoa que recebe certamente deverá estar ligado ao Espírito Santo de Deus para compreender o que de fato deve ser feito com aquela contribuição. Amém? Glória a Deus. Antigamente, os dízimos eram para sustentação daquelas tendas dos levitas, em especial os levitas, a ajudar os órfãos, as viúvas. As colheitas eram feitas para isso. Porém, os sacerdotes, que eram os líderes religiosos, como nos tempos de hoje, desviavam a verdadeira finalidade. Então, quando Deus levanta um povo para ofertar, para contribuir, para que a obra de Deus seja feita, é justamente para aquela pessoa que receber, buscar a direção de Deus do que vai fazer com a contribuição que chegou sobre os seus cuidados. Muitas vezes nós costumamos pedir pensando no que nós queremos fazer, e é um erro nosso. Nós não podemos pedir ajuda nem contribuição para fazer o que nós queremos. Nós devemos dizer, Senhor, levanta obreiros para a tua seara e direciona o que nós temos que fazer para a glória do teu nome, porque tem muitas pessoas que necessitam de ajuda. E que nós temos que estar sensíveis à voz de Deus para ajudar em obediência. Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus Cristo e você compartilhe essa mensagem. Vidas precisam ser alcançadas pelo poder de Deus através da palavra, que é a verdade, que nos liberta pelo Espírito Santo que testifica em nossas vidas a glória do nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos. Nós somos o Ministério O Princípio é Teme, Trabalho Evangélico, Missão Eterna. Se você chegou até aqui, faça valer esta palavra e compartilhe a mensagem da palavra de Deus. Amém. Glória a Deus.